Olá, amigos! Agora exatamente 21 horas, 1 minuto. Estamos entrando ao vivo na programação da Rádio Galera, também na página da Rádio Galera no Facebook. Uma live toda especial com o nosso amigo Carlos Amodeu, ele que é CEO do Grêmio, também com o colega Paulo Bizarro, que estará conosco aí nos próximos minutos, fazendo esse bate-papo, né? Com o executivo do Tricolor Gaúcho, para falar um pouquinho aí, tudo o que está envolvendo as situações lá do Grêmio, né? Nesse momento que é complicado para todos. Vou dar uma boa noite para ti primeiro, Amodeu. Seja bem-vindo à Rádio Galera, seja bem-vindo à live. Boa noite, Jairo. Boa noite, Paulo. Um prazer estar com vocês para a gente poder falar um pouco a respeito desse momento que nós todos estamos vivendo, essa crise, os desafios, as oportunidades que nós temos diante dessa situação de pandemia da Covid-19. Paulo Bizarro, muito boa noite, meu amigo, meu colega, grande PB. Boa noite, Jairo. Boa noite, Carlos Amodeu. Boa noite, ouvintes, seguidores da Rádio Galera. Um grande abraço a todos. Amodeu, como eu falava fora do ar contigo e também tenho feito, né, tradicionalmente aí com os convidados, começar falando um pouquinho da tua história, né, da tua ligação com o Grêmio. Creio que seja como todo gremista, né, deve ter começado lá na infância, mas enfim, essa paixão tricolor, né, desde quando tu és natural de onde, enfim, todo esse envolvimento com o Grêmio. Bom, vamos lá. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Já nasci gremista, numa família de gremistas, né? Cresci dentro do Estádio Olímpico, né? Joguei lá, para os que são mais antigos, joguei lá no antigo Campinho A, depois no B, passando pelo Suplementar, né? E depois disso, segui na vida política do clube, né? Sendo conselheiro do clube. Em 2013, eu fui, de 2013 a 2016, secretário-geral do Conselho Deliberativo, né, do clube. Em 2017, o presidente Romildo me convidou para atuar como secretário-geral do Conselho de Administração. Então, deixei o Conselho Deliberativo, a Secretaria-Geral do Conselho Deliberativo, assumi a Secretaria-Geral do Conselho de Administração. E em junho de 2017, o presidente Romildo também me convidou, então, para que eu abrisse mão da função de secretário-geral e assumisse as atividades executivas como CEO. Então, de lá para cá, né, eu me afastei da vida política do clube, né, e sigo exclusivamente como executivo do clube. Então, dos 3 diferentes chapéus que eu tenho, o primeiro de torcedor, né, o segundo de agente político e conselheiro do clube, e o terceiro como executivo do clube. Sou conselheiro ainda, licenciado por óbvio, porque eu não posso atuar nas duas funções. Enquanto eu estiver atuando como executivo, não posso atuar como conselheiro, e essa é a minha trajetória. Então, o Grêmio faz parte da minha vida desde sempre, né? Posso dizer assim. Amodeu, antes de passar para o Paulo do Bizarro, aquelas curiosidades de torcedor, né? Qual foi ou quais foram os grandes momentos assim que tu tem na tua lembrança, seja da infância, da adolescência, antes de atuar na vida política do clube, propriamente dito, como torcedor mesmo, torcedor de arquibancada, do velho olímpico, né? Aqueles momentos que te marcaram. Hoje, inclusive, a gente assistiu o título da Libertadores de 83, né? Naquela época eu tinha 10 anos de idade, né? E para mim foi muito marcante o jogo da ida, principalmente, né? O jogo lá de Montevidéu, onde nós saímos daqui de Porto Alegre de ônibus. Eu fui junto com meu pai naquelas excursões que a gente tinha naquela época, né? Fomos lá, empatamos o jogo e na volta tivemos o vidro do ônibus, vidro dianteiro quebrado, tivemos que voltar de Montevidéu para Porto Alegre sem para-brisa, né? Todo mundo tapado de cobertor, era muito frio, era o mês de julho, né? Então isso para mim foi marcante, até porque no jogo de volta eu acabei não podendo ir porque eu estava doente, até inclusive me hospitalizei no dia seguinte. Olha E aí só. meu pai e minha mãe foram e eu tive que assistir o jogo
de casa. Então, para mim, essa Libertadores lá de 83 foi um evento bastante marcante, né? Foi ali, vamos dizer assim, começou esse negócio de viagens e assim por diante. O segundo momento também bastante interessante foi o Campeonato Brasileiro de 96, né? 96 no Olímpico, que o jogo era 7 horas da noite. Eu lembro mesmo. que naquele ano eu estava com uma dificuldade financeira grande, não tinha conseguido pagar a minha cadeira, né, anualmente, e aí tive que comprar um ingresso na geral e a gente chegou às 2 horas da tarde e o jogo era 7 horas da noite. Então a gente saiu torrado daquele sol, né, e à noite com uma tensão gigantesca, onde ninguém sentava naquele segundo tempo, né, esperando sair o segundo gol, né? E aí, quando saiu o segundo gol, aos 39 minutos, foi uma festa só pela cidade como um todo. Então, são 2 momentos interessantes como torcedor, né? E depois, como executivo do clube, como dirigente do clube, dá para falar de 3 momentos muito, muito marcantes. O primeiro momento foi a questão da Libertadores, do campeonato da Copa do Brasil, lá o jogo de Minas Gerais, né? Porque o jogo de Minas Gerais, quando a gente foi para lá, foi um clima de tanta união, de tanto entrosamento dos torcedores, foi um clima fantástico, a gente percebia que as coisas iam dar certo, né? E a gente foi super bem recebido pela torcida do Atlético Mineiro lá, né, naquele jogo, e foi um jogo inesquecível, né? Depois, naturalmente, a Libertadores em 2017, lá em Lanús, né, onde a gente viveu algumas batalhas antes do jogo, né, batalhas que eu digo até com a própria Conmebol, de discussões, de questões relacionadas ao próprio treinamento. Depois, quase na hora do jogo, que a direção do Lanús vetou um camarote para os nossos jogadores. E aí eu tive uma discussão, já com todo mundo em campo, eu tive uma discussão forte, botei um pé na frente de um camarote, disse para o dirigente do Lanús que dali eu não saía enquanto não entrasse a direção do Grêmio. O cara tinha 2 metros de altura, eu quase apanhei naquela hora, mas foi um negócio interessante. Eles foram lá, usaram o camarote, deu tudo certo. E depois eu te diria que o jogo contra o Pachuca, mais do que o jogo contra o Real Madrid. Porque o jogo contra o Pachuca ele foi um jogo muito mais nervoso, né? Que a gente não podia, sob hipótese alguma, né, não vencer aquele jogo e não ir jogar a final. Então, aquele jogo foi certamente, de todos esses que eu falei, o jogo que eu fiquei mais tenso na história de 47 anos aí como torcedor do Grêmio. E como pro gremista tudo é sofrido, o Grêmio foi ganhar da prorrogação com o gol do Everton, né? É verdade, depois do Cortez ter salvo 2 bolas, né? É verdade, o Real Pachuca deu muito trabalho ao Grêmio naquela semifinal. Paulo Bizarro. Opa! Vamos lá. Amadeu, como tu descrevesse o teu início aí, né? Como gremista, coração gremista, desde criança e tal, e aí se tornasse habilidoso aí como gestor, né? Como é que é hoje? Tu consegue separar isso, né? Ser um gestor, um executivo, por ter trilhado, já vem, né, nesse trilho da política. Como é que é hoje tu separar isso, conseguir segurar as ânsias da gestão política, que tu também estivesse lá? Eu acho que esse tem aspectos positivos e aspectos negativos. Eu sou um cara que eu sou otimista por natureza, tá? Embora sempre muito realista com os fatos no dia a dia. Posso te dizer assim que o fato de eu ser oriundo, ser egresso da vida política do Grêmio, isso contribui muito no exercício das minhas funções como executivo, né? Porque eu consigo ter a compreensão de que todas, e não menos do que todas as decisões que a gente toma no dia a dia, no aspecto executivo, elas produzem um reflexo do ponto de vista político na organização. Então, a gente consegue ter esta compreensão, né? E isso faz com que, muitas vezes, a gente tenha um trabalho maior de articulação interna para tomada de determinadas decisões e para seguir determinados caminhos, para evitar que a gente venha a ter alguns tipos de desgaste ou alguns enfrentamentos desnecessários no dia a dia. Então, acho que isso colabora bastante nesse processo.
E o lado torcedor também faz com que eu consiga ter a compreensão de que determinadas decisões que eu vou tomar, como eu, como torcedor, enxergaria aquela tomada de decisão. Então, eu acho que esses são fatores bastante positivos, né, no sentido de contribuir para a realização do meu trabalho no dia a dia. Também tenho um bom relacionamento, eu diria um ótimo relacionamento com todos os demais agentes políticos no Grêmio, com todos os diferentes grupos políticos. Sou uma pessoa que dificilmente crio entropia, crio dificuldade de relacionamento, então isso também ajuda num todo no relacionamento, né? No diálogo, no debate, na construção de coisas que são importantes para o clube. Em contrapartida, né, o lado negativo é muitas vezes o sofrimento que a gente tem, vamos dizer assim, a dualidade que a gente tem quando a gente vai tomar uma decisão que ela é dura, e como torcedor eu não gostaria que aquela decisão fosse tomada, mas eu preciso ter a responsabilidade, sim, de tomar aquela decisão para o bem do clube a curto, médio e longo prazo. Né? Sem dúvida. Jairo, só vou linkar, claro, vou linkar aí, Amodeu. Posso voltar a novembro do ano passado, onde teve uma fagulha de uma certa crise ali no Grêmio, tendo o epicentro Renato. E aí, esta tua habilidade realmente com os pares, presidente Gomildo, então, fosse habilidoso, posso acreditar essa habilidade também, uma parcela aí para não aumentar e ter um balde de água fria naquele momento? Eu te diria assim, ó, essa situação eu avalio com muita serenidade, tá? Nos dias atuais a gente tem visto muito fato ou fake, né? Nesse contexto aqui do coronavírus, né? Verdade. Então lá em dezembro, lá em novembro, dezembro, enfim, tem muito do que foi noticiado não corresponde à realidade interna que a gente vive dentro do clube, né? E lá dentro é natural que a gente tenha debates, todos eles construtivos, né? Todos eles buscando o melhor do clube. Né? A gente tem que ter a compreensão de que a gente precisa ter protagonismo desportivo, a gente tem que ter a compreensão de que a gente precisa ter um plantel forte, que a gente precisa ter um plantel competitivo, mas a gente precisa trazer a racionalidade para esse processo. Né? E a racionalidade de que esse plantel competitivo, de que esse plantel forte, ele precisa ser dentro da realidade do clube, e dentro da realidade de hoje, de amanhã e de depois da manhã. Eu preciso pensar nos reflexos de cada contratação que a gente vai fazer, não apenas no ano de 2020, eu tenho que pensar quanto ela vai me custar em 2021, quanto ela vai me custar em 2022 e como é que eu encaixo isso no planejamento financeiro do clube dos próximos anos. Então a gente sempre vai ter esse debate sempre construtivo, por vezes, em alguns momentos a gente pode ter uma ou outra discordância, isso é natural, isso é do processo, avalio isso com muita serenidade, muita tranquilidade, a gente precisa ter, primeiro, acima de tudo, é o equilíbrio desses papéis, e é isso que eu sempre procuro ter em todos os processos de debate interno. Mandar uns abraços aqui para o pessoal que está ansioso aqui, que comece a falar sobre o momento atual, o que o Grêmio vai fazer, né, nessa crise. Já a gente vai entrar nesse assunto. Olha aqui, ó. Salete Souza de São Leopoldo, a Aline Dantas, que é consuleza adjunta do Consulado Feminino do Grêmio de São Leopoldo, a Altair Moura, do Rio de Janeiro, torcedor do Grêmio, está ligado conosco, Nivaldo Lopes, cônsul do Grêmio em Tramandaí, o Cláudio Duarte, não é o técnico, né? Mas o nosso amigo Cláudio Duarte, o professor Douglas Rocha, ex-preparador físico, José Carlos Correia de Quadros, o Alberto Luiz Pinzeta, que é conselheiro do Grêmio, diretor consular também do Tricolor, o Vânios Porto, lá da Rádio ABC, colega de imprensa de Novo Hamburgo, Thales Giovanni, também ligado conosco, o Fabiano Halbert, vereador da cidade de São Leopoldo, a Irlene Bitello, de São Leopoldo também. São Leopoldo está em peso na live. O colega de imprensa grande, Eduardo Souza. O Eduardo Souza, Modelo, é um dos fundadores da Rádio Galera, viu? Se estamos te incomodando hoje, ele é um dos culpados. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O Lodge também está conosco. O Pinzeta, o Humberto Luiz Pinzeta, tá dizendo aqui, grande abraço ao Amodeu, tá te mandando um abração aí, o Pinzeta, viu, Amodeu? Grande parceiro, Pinzeta, parceiro de viagens, né? Grande parceiro. Manda um abraço aí, Pinzeta. E a Salete Souza também tá mandando abraço aqui aos amigos, saudações. Tá certo, já a gente vai começar as perguntas
um pouco mais picantes aqui para o Carlos Amodeu. Já tem. Nossa, a gente atualiza e vai entrando aqui. O Amodeu, já trazendo para a realidade desses últimos anos, numa gestão, né, muito equilibrada do presidente Romildo, e isso tem sido saudado por todos nesse último período, né, nos últimos anos, aí, desde 2015, quando o presidente Romildo assumiu, já vinha, né, numa sequência desde o presidente Fábio Koff, mas como é que você avalia esse equilíbrio, justamente, que o Paulo Bizal puxou esse assunto, né, de conseguir conciliar a montagem de um grande elenco, a montagem, muitas vezes, a ânsia do torcedor de querer ver grandes atletas, grandes contratações, e o Grêmio, na verdade, tem sido muito feliz porque tem conseguido, talvez as suas grandes contratações tenham sido as suas categorias de base, né? Trazendo jogadores, revelando jogadores muito bons para a equipe principal, mas muitas vezes o torcedor fica e questiona, poxa, a gente quer que o Grêmio contrate A, B, C e lança nomes e vira fake news na internet, enfim, mas como conciliar esse lado? Tanto da ânsia do torcedor de ver um grande elenco, grandes nomes, mas também com o equilíbrio financeiro, né? Como você acabou de dizer, sabendo que uma grande contratação vai gerar um custo extra para o clube, não pode só pensar no momento, tem que pensar a longo prazo. Como é que você faz esse equilíbrio de situações junto com o presidente Romildo e toda a direção? Para falar sobre isso, Jário, eu preciso voltar lá a 2015, como você comentou, né? Quando o presidente Romildo e o seu conselho de administração assumiram no primeiro mandato. Naquele momento, o Grêmio estava muito debilitado do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, tinha despesas correntes muito maiores do que as suas receitas correntes, e tinha um endividamento muito elevado, né? E não tinha capacidade de investimento no departamento de futebol. Naquele momento, o Conselho de Administração e o presidente tomaram uma decisão extremamente dura, né? Extremamente difícil para o torcedor, mas foram muito transparentes naquele momento, no sentido de dizer o seguinte: nosso principal objetivo nos próximos anos é reestruturar administrativamente o clube por completo, né? Vamos equilibrar o Grêmio. O presidente deu aquela célebre frase no discurso de posse dele, dizendo que o Grêmio se tornaria um time autossustentável em 4 anos, né? Ele comentou sobre isso naquele momento. E naquele momento, o Grêmio, então, não tendo condições financeiras, passou a olhar para aquilo que você disse, que é a categoria de base. Passou a ter um olhar absolutamente diferente para a categoria de base, um olhar muito mais criterioso, muito mais profissional, muito mais dedicado, né? E inclusive com investimentos maiores na categoria de base para poder formar jogadores, né? Captar primeiro os jogadores, formar esses talentos, fazer com que eles tenham um desempenho desportivo e depois eles possam trazer também resultado econômico para o clube através de vendas para o exterior, né? E isso foi o que aconteceu ao longo desses últimos 4 anos, né? Então, 5 anos já agora. Podemos dizer que nós tivemos o caso do Arthur, o caso do Pedro Rocha, o caso do Wallace, o caso do Luan, todos eles atletas que são oriundos da categoria de base, que conquistaram títulos pelo Grêmio e que depois disso também trouxeram recursos financeiros. O que a gente fez com esses recursos financeiros na maioria das vezes e no maior montante de valor? Nós reduzimos as dívidas do clube. Diminuímos o nosso endividamento de forma bastante expressiva. Para que isso? Para gerar superávit? Não, nós não queremos gerar superávites sucessivos. O que nós queremos é melhorar a capacidade de investimento do clube para os próximos anos. Mas primeiro eu preciso trazer o clube para uma situação de estabilidade, de sustentabilidade, para depois começar a fazer novos investimentos. E é isso que a gente tem feito ao longo desses anos na política do clube de ter. Hoje, o principal objetivo estratégico nosso é ter uma gestão responsável e um protagonismo desportivo. Isso significa dizer que a gente vai ser campeão de todas as competições que a gente participa? Longe disso, mas que a gente vai estar, sim, em condições de ganhar todas as competições que a gente participa. E se nós estivermos sempre em condições de ganhar, a gente vai, invariavelmente, uma outra competição nós vamos ganhar e vamos estar sempre em alto nível, evitando aquilo que na história do futebol acontece muito, que são momentos de picos e momentos de vales, ou seja, os clubes, por vezes, eles passam
3, 4 anos no topo e depois passam 4, 5 anos no vale. Então, o que a gente quer é estar sempre com a régua alta, né? Sempre no patamar de alta competitividade, mas olhando para a sustentabilidade do clube. A gente não pode fazer isso a qualquer preço. A gente tem que ter um equilíbrio, porque só assim a gente vai manter salários dos nossos jogadores em dia, assim que a gente vai conseguir atrair novos jogadores que vão querer trabalhar no Grêmio por conta de toda a infraestrutura e de todo o apoio que a gente dá para esses novos atletas, e é isso que a gente faz em termos de equilíbrio. Olha para uma gestão responsável, discute com o departamento de futebol as melhores opções dentro de um orçamento que a gente possui para poder ter essa sustentabilidade e vamos trabalhando cada vez mais na captação de talentos que a gente possa contratar para reforçar o nosso elenco sempre. Olha aqui, ó, o Maurício Ourix, ele é conselheiro do Grêmio também, né? Conselheiro, eu não sei se o Maurício é conselheiro, mas com certeza é um grande gremista. Isso, lá do grupo Grêmio Unido, parceiro nosso também. Exatamente, exatamente, é integrante do Grêmio Unido lá e está dizendo aqui, ó, grande modelo, excelente CEO, e ele te faz uma pergunta que tu já vinha respondendo e está em cima do último questionamento, se tem como separar a vida de torcedor com o profissional do clube devido às cobranças de resultados, né? Ele gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É exatamente o que tu vinha respondendo, né? Que esse equilíbrio do torcedor Carlos Amodeu não se emocionar em si, também porque tem a questão da gestão do gestor Carlos Amodeu. E mais do que isso, né? Eu te diria assim, todas as ações que a gente toma e que elas são certas dentro do nosso grupo de gestão, não o Amodeu especificamente, mas desde o presidente até todos os demais executivos, todas as nossas decisões acertadas, elas trazem a felicidade de 8 milhões de torcedores. Eventuais erros que a gente tenha nos trazem a insatisfação e um prejuízo a 8 milhões de torcedores. Que, afinal de contas, o Grêmio não é de A, de B ou de C, mas sim de todos os gremistas, né? Então, isso traz uma responsabilidade muito maior para a gente. E o que a gente... E a questão da paixão imbuída, né? A minha paixão é por ter um Grêmio forte sempre, não um Grêmio forte somente agora. Então, isso ajuda no contexto desse equilíbrio que eu estava falando, da gente poder olhar para o clube a curto, médio e longo prazo. Eu quero ver o Grêmio sempre forte. E para eu ver o Grêmio sempre forte, eu preciso estar equilibrando sempre as nossas ações no sentido de não criar eventuais cenários que possam ali na frente gerar aquelas quedas de rendimento e aquelas quedas de estruturação do clube que eu comentei com você que acontece historicamente no futebol brasileiro, né? Mais uma rodada de abraço e eu vou te passar, Paulo Bizarro. O PR Batatá está dizendo aqui, ó, Rádio Galera, só entrevista top. Obrigado, PR. A Fernanda Fraga, colega lá do Departamento Consular do Grêmio também, está dizendo excelente live, te mandando um grande abraço, viu, Amodeu? Abraço para a Fernanda também. A Luísa Salermo também está conosco, o colega Rodrigo Faturi, lá da Grêmio Rádio, né? Também acompanhando a live, grande abraço aí. O Jairo Adriano de Mello, advogado aqui da cidade de São Leopoldo. A Ironia Abela, ela que é diretora dos consulados femininos do Grêmio, também está te mandando um grande abraço, Amodeu. Dona Leni Silva, no bairro Maitá, em Porto Alegre, está ligada conosco. Grande Fernando Veiga, o Fernandão, viu, Bizarro? Tá ligado, Opa! ele que é gremistácio e é imoresista também, né? Um abraço para ele, Fernandão. Isso. O Fernandão é o único que eu conheço que tem um coração dividido meio a meio, viu, Amodeu? Mas é tudo azul, é a Aimoré e Grêmio. É isso aí. O Cristiano Ferreira também está conosco. Lourdes Andrade, também de Seropoldo. Todos eles ligados. Pode fazer a tua pergunta aí, PB. Tá bem, Jairo. Amodeu, bom, Jairo, até eu vou avançar um passo, provavelmente nas tuas pautas aí tu vai voltar justamente falando dessa situação atual aí da pandemia, vai perguntar para o Amodeu sobre o planejamento, o que está sendo construído, mas eu vou avançar um pouquinho, Amodeu, sobre exatamente hoje. Eu estava acompanhando também o Grêmio de Penharol hoje à tarde e por vezes aparecia na imagem lá, de repente vai lembrar, né? Tem uma placa no lado anterior, lá no topo, lá, né? Seja sócio, bem, em letras garrafais, e naquele ano de 83 era 80 anos do Grêmio, né? Provavelmente naquela época, eu não estou me recordando, mas certamente constantes campanhas. E aí eu encaixo para fazer a pergunta, né? Campanhas de sócio,
conseguir cada vez mais sócios, né, aumentar essa legião de sócios, realmente contribuindo com o clube, passa a ser, e aí linkando com a situação hoje, né, passa a ser uma fonte de renda mesmo importante para que o clube não fique dependente de outras situações, de TVs, enfim. E aí eu vou linkar justamente com a ironia, ela vai gostar aí, né? Os consulados, onde é que entram os consulados, de que forma a gestão, né? Gestão executiva, a política, cada vez mais usar os consulados, que são fatores multiplicadores também, né? Para conquista de sócios. Perfeito. Bom, essa placa que tu comentaste, ela estava exatamente no meio do campo, né? Lá em cima, no meio do campo, ela estava, uma placa que tinha lá no Estádio Olímpico, me chamou a atenção hoje, sim. A receita de sócio, a receita do quadro social para o Grêmio, ela é uma receita essencial, fundamental para a sustentabilidade do clube. Tá? E a gente pode perceber isso, inclusive nesse processo evolutivo que eu falei de 2015 a 2019. Né? Eu disse, lá em 2015 a gente estava muito debilitado do ponto de vista econômico e financeiro. A gente tinha 45 mil sócios. E aí nós começamos um processo, começamos um trabalho, chegamos em 2016, nas finais da Copa do Brasil, onde nós fomos pentacampeões, nós chegamos ao patamar de 90 mil sócios. E de lá para cá, de 2016 para 2020, a gente vem mantendo esse patamar de 90 mil sócios. Subir de 45 para 90 é extremamente difícil. Agora, manter um patamar de 90 é ainda mais desafiador. Né? E nesse momento que a gente está, um momento de pandemia, a gente olha para a receita do quadro social, que corresponde a mais ou menos 25% a 30% das receitas totais do clube ao longo do ano, ou seja, ela tem um peso extremamente importante, e a gente verifica que a principal contrapartida do sócio, que é ter acesso à arena, poder comprar ingressos com descontos, isso hoje não está acontecendo. Né? E isso faz com que muitas pessoas que estejam com dificuldades financeiras busquem priorizar outras despesas que ela tem em detrimento das despesas do Grêmio. Então, aqui, no primeiro momento, fica um apelo para aquele associado do Grêmio que está nos assistindo, que, por mais esforço que ele faça, que ele, por favor, se mantenha em dia com as suas associações para o clube, porque elas são fundamentais para a sustentabilidade e para a manutenção das contas do cotidiano do clube. Somente com o quadro social se mantendo forte é que a gente vai poder, quando essa pandemia terminar, manter um plantel forte, manter um plantel competitivo e continuar tendo aquele protagonismo que eu comentei, que é o protagonismo que nós temos. Nesse aspecto, e ciente de todas as dificuldades que os nossos sócios estão vivendo, nós estamos procurando fazer uma série de ações para recompensar aqueles sócios que estejam em dia, porque hoje o nosso grande desafio, eu não posso ficar olhando para gerar mais sócios, eu tenho que primeiro gerar um processo de retenção desses 90 mil sócios para que eles não vão embora. Né? Ao invés de eu estar olhando para aquele que eu não tenho, eu tenho que valorizar aquele que está conosco e que está se mantendo em dia. Então, a gente está lançando uma série de ações. A gente, primeiro, tão logo teve a pandemia, ainda sem ter um cenário muito claro de quando a gente pode ou não voltar às competições, nós imediatamente abrimos um desconto especial para todos os nossos sócios na loja Grêmio Mania Virtual, onde todos os sócios normalmente têm, em condições normais, fora a pandemia, 10% de desconto. Agora a gente está dando 20% de desconto em todos os produtos da loja, ou seja, dobramos o desconto para o associado que está em dia. E há cerca de 10 dias lançamos um pacote de diversos benefícios, benefícios esses que serão utilizados pelos sócios depois que nós terminarmos esse período de pandemia, pelo mesmo prazo em que a gente não tiver jogos na arena. Então, tem uma série de benefícios que cada sócio, de acordo com a sua categoria associativa, vai poder usufruir depois da pandemia. Aí muitos podem me perguntar, mas Amodeu, por que vocês não estão dando desconto para os sócios nesse momento que está todo mundo com dificuldade? Porque o Grêmio já está sofrendo um sufocamento financeiro muito grande pela queda de todas as outras receitas, pela postergação de pagamentos dos direitos de transmissão junto à Rede Globo, pela queda de vendas gigantesca na nossa loja Grêmio Mania, né? Se nós ainda assim formos dar descontos para o nosso quadro associativo, nós vamos diminuir ainda mais o montante de receita que a gente tem. Então, a gente buscou criar mecanismos para
recompensar aquele sócio que se mantiver em dia para ele poder ter ganhos adicionais quando esse processo retomar. Então, é fundamental, respondendo a tua pergunta, a gente precisa do sócio. O clube é do sócio. Como eu disse antes, o clube não é de A, de B ou de C. Esses 90 mil associados do Grêmio é que são os donos da agremiação. E o tamanho do Grêmio depois dessa pandemia, ele vai ser determinado pela força do seu quadro associativo e pela força da sua torcida. Os consulados, eles têm um papel extremamente importante. A gente tem lá uma diretoria consular muito atuante, a gente, como gestão executiva, procura dar todo o subsídio, todo o apoio para que eles possam fazer esse trabalho de divulgação do Grêmio, não apenas regionalmente, nacionalmente, mas até mesmo globalmente, né, no exterior. Então, assim, é fundamental o trabalho dos consulados. Eu tive, a Ironita aí, eu tive a oportunidade de participar de um evento dos consulados femininos no litoral, né? Acho que o Jairo estava lá também, né, Jairo? Isso, estávamos lá. Eu fiquei muito positivamente surpreso pelo número de pessoas que estavam presentes, de diferentes consulados, de diferentes regiões, num sábado pela manhã, né, reunidos todos para discutir as questões do Grêmio, para trabalhar em prol do Grêmio. Então, o papel dos consulados ele é fundamental no sentido de fortalecer esse engajamento do nosso associado e do nosso torcedor, acima de tudo. Olha aqui, a Cris Alves, em São Leopoldo, está ligado conosco. O Carlos Augusto Peixoto Reis está dando parabéns à Rádio Galera e grande abraço ao Carlos Amodeu. E está completando aqui, Amodeu, dentro, até em cima do que tu já vinhas falando, se existe já uma previsão de quanto a crise da Covid-19 vai impactar no orçamento do Grêmio em 2020. Vocês já têm um levantamento de números? Claro que uma projeção existe, mas você já tem um número, pelo menos aproximado, algo já projetado em cima disso? A gente projetou, eu acho que aqui é importante falar um pouco da metodologia de trabalho que a gente adotou. A gente iniciou um plano de contingência no dia 16 de março, através de um comitê de gestão de crise, liderado pela presidência e coordenado executivamente por mim, tá? Onde nós estipulamos um prazo de até 30 de junho como um período sem jogos. Tá? Então, a gente, naquele momento, entendeu que nós, eventualmente, não teremos jogos até 30 de junho e estimamos, para esse período, um volume de perdas da ordem de 25 milhões de reais. Tá? Entre essas perdas, a gente tem perdas efetivas e a gente tem postergações de pagamento, que são duas coisas diferentes. Perda efetiva é aquela venda de loja que eu não vou mais realizar, que eu deixei de realizar porque não está tendo um jogo na arena e a loja está fechada. Eu perdi aquela venda não volta. Postergação de pagamento é, por exemplo, o direito de transmissão do Campeonato Gaúcho, que é postergado de pagar em abril para pagar quando o Campeonato Gaúcho terminar. Ou seja, ele sai do meu fluxo de caixa agora, mas em algum momento ele deve entrar no meu fluxo de caixa. Então, nós estimamos 25 milhões naquele momento. Tá? O que a gente está verificando agora é que a gente não vai ter o retorno das competições no início de julho. Pode ser que a gente tenha nos últimos 15 dias, nos últimos 10 dias de julho, ou quem sabe em agosto. Então, a gente já tem que estender um mês a mais a esse nosso período desse nosso plano de contingência. E, diga-se de passagem, esse plano de contingência ele é atualizado diariamente. Todos os dias a gente atualiza o plano de contingência, que todos os dias a gente tem fatos novos e ações novas que a gente toma. Então, fatos que vêm do mundo exterior para a gente e ações que a gente faz para poder compensar. Hoje, eu diria que um montante desse prejuízo ele já está, para este período, em 40 milhões de reais. Por quê? Saiu de 25 para 40. Eu citei aqui a questão dos direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho. Esse foi um valor que a gente, naquele momento, assumiu como premissa de que nós receberíamos e não estamos recebendo, e também assumimos como premissa que a Rede Globo manteria a integralidade dos pagamentos do Campeonato Brasileiro até 30 de junho. O que, de fato, não aconteceu, não apenas para o Grêmio, mas para todos os clubes brasileiros. A Rede Globo ela reduziu o montante de pagamento, vai pagar num segundo momento, quando houver a competição, essa parte que ela não está pagando. Então, o somatório de postergações de recebimentos que a gente teve e que não estavam originalmente orçados é de mais ou menos
15 a 16 milhões de reais, decorrente dessas duas rubricas que eu acabei de comentar. E isso faz com que o montante de prejuízo que a gente esteja estimando esteja na ordem de 40 milhões de reais. É um valor muito considerável, né? A Ironia e a Bela, juntamente com o Eduardo, né? Os dois estão agradecendo, dizendo aqui parabéns pelo grande trabalho ao Amodeu, abraços da família Abela, parabéns Jair e Rádio Galera também, sempre com grandes pautas. Obrigado, Ironia, obrigado, Eduardo. Estão sempre ligados conosco, aí, parceiraços lá do Departamento Consular do Grêmio. A Fernanda Fraga, nossa colega lá do Departamento Consular, também está dizendo: esperamos que em breve tudo volte ao normal e que o nosso clube consiga manter o equilíbrio financeiro diante da situação atual, a fim de terminarmos 2020 com as receitas sadias, a ponto de mantermos o plantel cada vez mais forte. Justamente a situação, né, esse equilíbrio que o Amodeu vem comentando. O Pierre Batatais: Amodeu, o Grêmio corre o risco de perder jogadores por causa dessa pandemia? Ontem, Amodeu, na live com o Paulo Luz, o vice-presidente de futebol do Grêmio, ele falava que o Grêmio tem um orçamento, aí no orçamento estimado, de venda de atletas para o ano de 2020, um montante de 88 milhões, né? E que teria até agora vendido 18 milhões, então estariam faltando 70. Ou seja, deixou bem claro que o Grêmio vai precisar sim vender atletas, seja um grande atleta ou alguns, para fechar esse montante. É essa a previsão, é essa a perspectiva real. O Grêmio vai sim precisar vender algum ou alguns atletas, né, Amodeu? Você já colocou toda a resposta do Paulo, Exato. eu vou adicionar alguns componentes nisso, tá? Primeiro, quando a gente fez o orçamento deste ano, lá em outubro e novembro de 2019, então estou falando aí de 7 meses atrás, né? Quando nós elaboramos esse orçamento, nós já previmos que em 2020 nós teríamos que vender o equivalente a 88 milhões de reais de receita em atletas. Então, isso faz parte do nosso orçamento. Tá? 88 milhões a gente precisa receber de receita para fechar todas as nossas contas e terminar o ano de modo equilibrado. No início do ano, nós vendemos 18 milhões em atletas, temos a venda do Tony Anderson, tivemos a venda do Guilherme, então faltam para a gente complementar o nosso orçamento 70 milhões de reais. Aí vocês podem estar perguntando, tá, mas a gente não vai ter um prejuízo adicional de 40 milhões? E como é que fica essa venda de atletas? Ela não teria que ser de 110 milhões? Não, porque nós tomamos uma série de outras medidas, né? Nós revisamos o nosso orçamento, nós diminuímos a projeção das nossas despesas para dentro desse ano, de modo a compensar esses 40 milhões que a gente vai ter de prejuízo entre perdas e postergações. Então, hoje, a gente mantém a nossa perspectiva de termos a necessidade de ter uma receita adicional de 70 milhões de reais ao longo de 2020 em venda de atletas para equilibrar o nosso orçamento. O Giscard Stefanou, o diretor regional do Grêmio, dos consulados gremistas lá de Brasília, do Distrito Federal e também de Goiás, né, ele que é cônsul lá em Brasília, ele está dizendo aqui uma ótima live e aproveito e pergunto se o Grêmio está pensando em antecipar as mensalidades de 2021 para ajudar nas receitas. Abraços do Giscard Stefanou de Brasília. Eu creio que ele está falando das mensalidades de sócios aqui, imagino que sim, a gente não tá trabalhando nesse sentido nesse momento, ciente de todas as dificuldades que todos os nossos sócios estão enfrentando, e a gente está, na verdade, trabalhando como eu já disse antes, com uma série de ações para poder manter todos aqueles que estão em dia, podendo dar vantagens adicionais para que eles possam receber em dia. Mas a gente, neste momento, não está prevendo nenhuma ação de antecipação das receitas do ano que vem. Ação essa que, eventualmente, dependendo do cenário que a gente tenha no segundo semestre, poderá, sim, ser uma ação que a gente venha recorrer àqueles sócios que tiverem condições e que queiram antecipar as suas mensalidades do ano subsequente para poder ajudar o Grêmio nesse momento de dificuldade pela qual todos nós estamos passando. Um abraço aqui para José Esperoto, também o José Carlos Kaiber, nosso colega também de imprensa, lá da Rádio ABC de Novo Hamburgo. A Luana Strohen, ela que é consuleza dos consulados femininos de Venâncio Aires, também conosco na live. Vou dar uma atualizada aqui, que tem muito recado entrando. A gente, se deixar, vai noite adentro, viu, Amodeu? Vamos lá. Essa é a parte boa assim, da participação. Paulo Bizarro. Vamos lá.
Amodeu, bom, seguindo nessa linha aí de ter que vender, né? O Grêmio precisa vender jogadores para equilibrar, então, o orçamento desse ano e aí realmente iniciar 2020, 2021 aí com pés no chão. Mas vender é complicado, né? Não dá para botar numa rede social aí, vendemos craques, entrar em sites especializados. A tua participação como gestor executivo, junto com o presidente Romildo, os pares lá, qual é a tua participação, assim, como é que esses contatos, porque o mundo parou, né? O mundo parou, a gente não sabe se os estrangeiros vão bater aqui no Grêmio novamente, e aí querer levar o Everton, querer levar o Piquet, o Arthur, enfim, o Arthur, o Matheus, o Henrique. Qual é a tua participação, assim, como é que tá se processando esses contatos? Eu te diria assim, ó, a gente precisa ter, nesse momento, muita serenidade para a avaliação do cenário que nós estamos vivendo. Né? Normalmente, se nós não tivéssemos num ano de pandemia, o mês de maio não é um mês quente em termos de contatos sobre vendas de atletas. Esses contatos, eles normalmente eles se iniciam na segunda quinzena de junho, porque a janela de transferências normalmente ela abre no dia 1º de julho até o dia 31 de agosto. Então, os clubes estrangeiros, eles normalmente iniciam os processos de negociação para a formação dos seus elencos para as temporadas seguintes, quando terminam a temporada vigente. Como o futebol no mundo parou, né? A gente teve ontem e hoje o retorno do campeonato alemão, a recém agora os italianos estão voltando a treinar, a gente não tem uma perspectiva clara em relação à Inglaterra, em relação à França. Eu entendo que nós somente passaremos a ter contatos mais concretos no que se refere à transação de atletas quando a gente tiver um período mais estável de retorno das competições em nível europeu. Né? Na Bundesliga agora são 9 rodadas, termina o campeonato e aí o mercado alemão pode abrir a partir do final dessas 9 rodadas, 8 eu acho ainda que tem para jogar, né, no campeonato alemão. Então, assim, a gente está muito tranquilo nesse momento. A gente tem muitas eu não vou dizer nesse momento, mas a gente tem sondagens sim sobre diferentes atletas nossos, mas nada de concreto e nada de efetivo. Normalmente, como é que isso acontece? Tá? Normalmente, a gente acaba tendo uma rede de relacionamentos importante, não apenas eu, como o próprio Klaus, que é o diretor executivo de futebol. Então, muitas vezes, a gente proativamente liga para diversos agentes no exterior para ter a compreensão de como é que o mercado está funcionando. A gente precisa ter o entendimento de como é que eles estão vendo o mercado. A gente não sai e nunca fará nunca vamos panfletear nosso jogador. Nós nunca vamos sair da nossa cadeira com uma pastinha embaixo do braço e dizer eu vou vender atletas lá. Jamais faremos isso com os ativos do Grêmio, né? Mas a gente tem que entender como é que o mercado está se posicionando. E isso normalmente a gente faz. Semanalmente o Klaus tem uma série de contatos, eu tenho uma série de outros contatos, o presidente muitas vezes é procurado pelo mercado também para falar sobre isso, e essa é a dinâmica normal que as coisas elas acontecem. A gente acredita que nesse ano especificamente, isso deve se iniciar por volta do mês de julho e deve se estender, quem sabe, até setembro, caso a gente tenha uma deliberação da FIFA de extensão da janela de transferências até outubro ou até dezembro, dependendo de como o cenário do retorno do futebol aconteça. O Laércio Guir... Jairo, pode completar. Não, Amadeu, só na sequência, exatamente. E aí pode haver um deságio, vocês já estão trabalhando deságio nos valores que em 2019 tinham os tetos, quer dizer, agora, diante dessa pandemia aí, tu também está trabalhando já realmente que possa acontecer isso, e o Grêmio, diante da necessidade, eu falo Grêmio, mas os outros grandes clubes do Brasil terão que aceitar exatamente assim, uma situação de ter esse deságio nos valores dos craques, dos talentos. Eu te diria assim, ó, por mais que nós tenhamos uma necessidade orçamentária de realização de venda de atletas, posso te afirmar que o Grêmio não vai liquidar
os seus ativos. O Grêmio não vai vender os seus jogadores a preços que a gente considere inadequados. Não faremos isso sob hipótese alguma, e se não tivermos outras situações que sejam adequadas àquela expectativa do clube, nós vamos encontrar outras alternativas de equilibrar as nossas finanças, sejam elas quais forem ali na frente. Agora, é natural que quando o futebol retomar, o volume de transações, ou seja, o número de transações de compra e venda de atletas, né, seja menor. A gente não tem uma expectativa que essa janela será uma janela recheada de negócios de transferência de jogadores. E mais do que isso, o nível da atividade econômica diminuiu para todos no mundo. Então é natural, né, que os investimentos eles possam ser menores do que eles vinham sendo até então. Então a gente observa, sim, uma probabilidade de que as ofertas em moeda corrente estrangeira, ela seja de um valor menor. Por exemplo, negócios que antes aconteceriam em 10 milhões de euros poderão acontecer em 7, 8 milhões de euros, ou seja, poderão acontecer numa faixa de 20% a 30% menos do que antes aconteceriam. Entretanto, o que acontece? Se algo de bom pode ser dito que nós vivemos nessa pandemia, né, seria, neste caso, a desvalorização cambial do real em relação ao euro. Desde que a pandemia começou, a gente teve uma desvalorização da ordem de 35%. Então, quando a gente fala sobre isso, hoje, se nós vendermos um atleta por 7 milhões de euros, nós vamos receber em reais a mesma quantidade de reais, ou quem sabe mais, do que receberíamos em janeiro se tivéssemos vendido por 10 milhões de euros. Como os nossos orçamentos eles são todos em reais e os nossos compromissos eles são todos em reais, a gente, de alguma forma, pode conseguir compensar essa deflação que pode existir no mercado de transferências por conta da desvalorização cambial. Isso que, então, o torcedor, né, Jair, o torcedor entenda esse cálculo aí que o Amodeu está colocando, para justamente não ir para as redes ou né, na arquibancada assim, agora estamos liquidando os nossos. Não, aí o Amodeu, com a sua habilidade, está explicando exatamente uma compensação, com a valorização, né? Da valorização do euro e da desvalorização do real, não vai acontecer, não acontecerá essa liquidação dos talentos tricolores. Exatamente, vai praticamente sair uma situação pela outra, né? Porque... Tem isso para acontecer, né? Claro, exatamente. É uma projeção, né? Eu ia brincar aqui contigo, Model. O Departamento Consular e os cônsules do Rio Grande do Sul e fora do estado, fora do país, estão em peso na live, viu? A Márcia de Lajeado, que é consuleza dos consulados femininos lá em Lajeado, tá mandando abraço aqui, dando parabéns pela live e te dizendo, desejando, né, um grande trabalho aí no Grêmio. O Flávio Beco, diretor consular, tá ligado conosco, mandando abraço. O Hércules Fossati também tá conosco também, tá te mandando abraço. E o Laércio Guige tá dizendo aqui: Amodeu, em si, confirmando a volta do futebol apenas para metade de julho ou início de agosto, o clube conseguiria manter seus compromissos em dia com as receitas atuais ou necessitaria buscar algum tipo de empréstimo no mercado? Eu diria assim, de acordo com o planejamento que a gente elaborou, tá, se o futebol voltar em julho, a gente consegue, entre todas as diferentes ações que a gente estabeleceu, retomar sem elevar substancialmente o nosso grau de endividamento bancário, tá? Mas, nesse momento, o que eu acho importante dizer é que a política que a gente vem adotando há alguns anos, desde 2015, no sentido da gente reduzir o nosso endividamento bancário, faz com que hoje o Grêmio seja um dos clubes brasileiros que tem o menor grau de endividamento bancário. Nós tínhamos, por exemplo, lá em 2016, 90 milhões de dívida bancária. Em 2019, nós tínhamos 27 milhões de endividamento bancário, ou seja, uma redução muito substancial, cerca de 65 milhões praticamente, foi a nossa redução de endividamento bancário nesse período, tá? E isso nos permite, caso a gente tenha a necessidade de recorrer a financiamentos bancários, que a gente tenha credibilidade junto aos bancos e tenha lastro junto aos bancos para poder capturar determinados endividamentos.
por óbvio que a gente vai evitar ao máximo a elevação do endividamento do clube nesse momento, para que a gente não passe a incorrer em situações que no passado a gente já incorreu, de ter encargos bancários muito elevados que prejudicam muito a nossa capacidade de endividamento. Mas é um momento crítico, se houver essa necessidade ali na frente, que bom que a gente tem lastro e que a gente tem condições de ter acesso a esses recursos junto às instituições financeiras. Ontem, também falando com o Paulo Luz, ele falou uma situação, mas a audiência se renova, a Model, que nesse momento, devido a, né, toda a crise que está estabelecida e o Grêmio, né, fazendo uma contingência grande de gastos, enfim, tentando organizar suas finanças, nesse momento seria quase impensável projetar novas contratações. Mas a gente acompanha a rede social, enfim, e vê o torcedor, às vezes, pensando em nomes, né, que talvez estejam fora do planejamento gremista ou que são realmente só especulações. Existe algum tipo de possibilidade de novas contratações, mesmo com toda a situação atual? Ou nesse momento, realmente, como o Paulo disse, é quase impensável que o principal seria realmente a manutenção do que temos hoje? Eu diria que o grande desafio é a manutenção do que temos, né? E eu estou absolutamente alinhado com a visão do nosso vice-presidente de futebol, Paulo Luz, até porque a gente tem um diálogo permanente, né? Muitas vezes ao dia, tanto com ele quanto com o presidente, com o próprio Klaus, né? No sentido de dizer que neste momento a gente não pode, e por uma questão de responsabilidade em relação à manutenção do clube e à sustentabilidade do clube, pensar em contratações. Nós estamos no momento onde a gente está renegociando remunerações, onde a gente está renegociando contratos, onde a gente está aumentando o prazo de pagamento de uma série de fornecedores. Seria uma atitude incoerente da nossa parte, no momento em que a gente está fazendo uma série de negociações para desonerar o nosso caixa, que a gente fosse ao mercado para fazer novas contratações, né? Isso seria, na minha percepção, absolutamente incoerente e, com certeza, nós não faremos isso nesse momento. Questão de projeção aí para a sequência do ano, claro que é algo que o futebol trata muito, mas o Grêmio, no início do ano, fez 7 novas contratações, né, Amodeu, se eu não estou enganado. E Eu acho que eu acredito que tenha assim, 7 contratações. E formou um elenco, enfim, que tem tudo ainda, né, dependendo da situação de retorno das competições, para disputar em alto nível aí, tanto o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o próprio Campeonato Gaúcho. A ideia é exatamente essa, de manter o Grêmio sempre nesse alto nível, sempre pelo menos próximo, como você disse, vai ganhar todos os títulos. Isso é impossível saber, né? Ninguém consegue. Mas a ideia de todo esse planejamento que é feito é para que o Grêmio consiga se manter o maior tempo possível em disputas, enfim, de alto nível? Exatamente isso. Como eu disse, nós somos um clube de futebol. Nosso principal objetivo é ganhar as competições, é ter protagonismo nas competições que a gente participa, e a função executiva do clube, e a função administrativa do clube é que a gente organize todas as nossas atividades de modo a dar todas as condições necessárias para o departamento de futebol, para que a gente esteja sempre, permanentemente, em condições de ganhar todas as competições. E para isso a gente precisa não apenas ter um plantel forte, ter um grupo competitivo, ter a melhor questão relacionada à infraestrutura, né, atualização em termos de equipamentos de fisiologia, equipamentos médicos, de fisioterapia, e também manter 100% os nossos compromissos com todos os nossos profissionais vinculados ao departamento de futebol profissional rigorosamente em dia. E esse também é um desafio importante, porque a gente tem uma folha de pagamento bastante elevada, então a gente precisa, como eu disse antes, encontrar o equilíbrio focado sempre nisso, estar permanentemente no topo das nossas competições, em condições de vencer todas aquelas competições que a gente participa. O Flávio Beco, né, o diretor consular do Grêmio, está reforçando aqui o abraço para ti, Model. E também Um para ti, abraço, viu, Paulo Bizarro? Opa, um abraço. Um abraço para o Beco, o Beco incansável, né? Esse não para, né, o Incansável. Model? O cara que tem mais quilômetro rodado nesse Rio Grande do Sul aqui. Tu sabe que a gente brinca com ele muito, que ele tá com saudade de dormir no ônibus, viu? É isso aí. Porque é o que ele mais faz ao longo do ano. O João Carlos Zago Júnior está dizendo aqui, abraço ao Model.
O Ayrton Grande Teixeira, Zago. grande Carlos Amodeu, a Adriana Pinheiro, consuleza dos consulados femininos do Grêmio lá em Curitiba, também tá mandando um grande abraço para ti, Amodeu. O Tefo Costopoulos, O olha, bem Tefo, gringo. Tefo, Tefo. Tefo Costopoulos, isso mesmo. Abração ao amigo Carlos Amodeu. O Eduardo Fernandes, parabéns, Amodeu, pelo planejamento. O Elvio Henriquson também, diretor consular e é conselheiro também do Grêmio, né? Abraços Sim. para o Amodeu. Pergunta se os fundos árabes estão investindo no futebol britânico, Newcastle. Não seria a hora do futebol brasileiro iniciar relações com esses fundos também, segundo ele, né? Sobre a questão dos fundos árabes aí que investem no futebol inglês, se o futebol brasileiro também não poderia partir para esse lado de investimento dos fundos árabes. Nesse quesito, primeiro um abraço a todos aí que fizeram referência, não vou nominar para não esquecer absolutamente ninguém. E em relação à pergunta do Elvio, de fato, a gente tem acompanhado aí, tem essa notícia da questão dos fundos árabes no futebol inglês, né? No futebol brasileiro, a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Que é a situação na questão da estrutura dos clubes brasileiros. No futebol inglês, nós temos todos os clubes como clubes empresas prontos para receberem recursos do exterior, né? Então são verdadeiras empresas. Aqui nós temos um conceito importante onde todos os clubes são associações, né, sem fins lucrativos, todos não, mas na sua grande maioria, com algumas exceções. Para termos uma ideia, na Série A do Campeonato Brasileiro só temos um clube que não tem essa concepção, que é o Red Bull Bragantino, que é uma concepção híbrida entre clube e empresa, né? Então, primeiro, teria que haver toda uma reestruturação, já existe uma lei que tramita sobre essa questão do clube empresa, né? O próprio Botafogo vem caminhando para esse cenário, mas eu acredito que pós-pandemia pode sim isso acarretar uma oportunidade muito grande, principalmente para clubes médios, né? Ou clubes grandes que não tenham um volume muito expressivo de torcedores, porque eu não consigo enxergar numa estrutura de, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, uma situação da gente poder migrar para um contexto de clube-empresa pela questão cultural que a gente tem envolvida. Agora, sim, fundos árabes têm ofertado hipóteses de financiamentos bancários aos clubes brasileiros. Isso tem acontecido, né? E a gente tem notícia de que eles estão aí buscando investir no mercado, olhando o mercado, nenhum negócio já realizado, mas algumas sondagens, algumas conversas, isso existe, vamos esperar para ver como é que se acomoda esse cenário no futuro. E o Grêmio certamente está atento a essa situação, Amodeu. A gente está sempre permanentemente atento a todas as oportunidades que a gente tenha seja de financiamento, seja de novas receitas, né? Todas as oportunidades consistentes que a gente tenha para isso, porque a gente também recebe muitas vezes algumas ofertas não tão sólidas, né? Eu diria. O Rodrigo Candric, ele que é diretor de responsabilidade do quadro social do Grêmio, né? Ele dizendo que a excelente iniciativa do Grêmio é apresentar o modelo de gestão e parabéns ao Model por mais esta apresentação e mandando um abraço a todos. Grande um Rodrigo abraço para o Candric, tem feito um trabalho muito, muito eficiente, muito bacana, à frente do Departamento de Responsabilidade Social, neste momento de pandemia, né, coordenando as nossas ações sociais, sobretudo no que se refere ao entorno da arena, né, e as atividades sociais que a gente tem feito ali, como também os grupos políticos de uma forma em geral, e aí vou citar a questão do Zago, que comentou há pouco aí, me mandou um abraço, o Grêmio Sempre, que é o grupo que ele preside, também tem trabalhado nesse sentido, como de resto todos os demais grupos políticos do Grêmio têm se engajado nessas ações de responsabilidade social no entorno da arena. Pois é, até em cima disso, né, Model? Na semana passada aí foi feito um levantamento no departamento consular do Grêmio e eu acho importante tocar nesse assunto contigo também sobre o trabalho, né, dos consulados, a questão da responsabilidade social, enfim, das ações sociais, que mais de 100 toneladas de alimentos já foram arrecadados aí entre os consulados, as ações que já estão ocorrendo, muitas ações estão em andamento, não foram finalizadas ainda, outras já se tem previsão, mas nem começou, enfim. Agora está entrando a questão de campanha da agasalho, enfim. Acho que é muito importante também valorizar esse trabalho dos consulados, né, assim como da responsabilidade social lá com o Candric, porque é um trabalho
que tem envolvimento, a gente recebe aí via Departamento Consular, por exemplo, em Porto, Portugal, né, o cônsul fazendo ações sociais lá com, né, para pessoas de várias nacionalidades que estão vivendo na cidade, em Montreal, no Canadá, e pelo Brasil todo, né, há pouco aqui o Giscard de Brasília nos mandou também, em Natal, em São Paulo é feito um grande trabalho, e todo o Rio Grande do Sul. Acho que é importante falar um pouquinho disso também. Só tenho a saudar todas essas iniciativas, os cônsules espalhados globalmente, né? Eles fazem um trabalho muito competente do ponto de vista de contribuição para o clube como um todo, e neste momento, sim, estão fazendo uma série de ações sociais. O Beco, inclusive, tem me mandado informações relacionadas a isso, né? E acho até importante fazer uma interligação, e aí já fica uma ponte aqui online, né? Diretamente aqui, para que o Beco e o Candric entre em contato, inclusive, com a nossa área de comunicação, para que a gente também dê divulgação e faça o reconhecimento de todas essas ações pelos canais oficiais do clube que os consulados têm feito no sentido de valorização do engajamento de todos esses gremistas abnegados espalhados aí pelo mundo, né? O Laércio Guige, já vou passar para o Paulo Rizal, já estamos encaminhando o final da live também. Já estamos mais de uma hora no ar aqui, agora é exatamente 22 horas, uma hora, fechando exatamente uma hora no ar. Prometi no máximo 40 minutos pro Amodeu e já estouramos tudo, né? Quando o papo é bom, passa rápido, né, Amodeu? Como é o jogo, né? Quando o jogo é bom, passa rapidinho. Ontem eu, inclusive, eu tive numa outra live ontem, eu fiz um comentário dizendo o seguinte: quando a gente fala daquilo, quando a gente é apaixonado por aquilo que faz, a gente gosta de falar daquilo que faz. Quando a gente é apaixonado pelo Grêmio, a gente adora falar de Grêmio. Então, para mim, que sou apaixonado pelo aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço tem tudo a ver com o Grêmio, pô, a gente pode ficar aqui conversando pelo tempo que tu quiser. Estou bem tranquilo em relação a isso. Olha aqui, se tu falar isso, o pessoal vai querer que eu vá a noite adentro contigo, viu? Não dá ideia. O Laércio Guige está dizendo aqui, o Grêmio desde a mudança para a Arena não tem receita com bilheteria, verdade, né? O que neste momento é algo a se comemorar, pois o futebol, quando voltar, será de portões fechados e não acarretará prejuízo ao Grêmio. Mas como a Arena Porto-Alegrense não terá estes valores, o clube deverá arcar com algum tipo de valor para ajudar na manutenção do estádio? Tem alguma negociação junto à Arena Porto-Alegrense? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, essa pergunta, tá? Porque, de fato, o Grêmio é o único grande clube brasileiro que teve a necessidade, desde 2012, de aprender a se manter e se estruturar sem receita de bilheteria, né? Então, todos os clubes têm receita de bilheteria, o Grêmio não tem receita de bilheteria. Em compensação, o Grêmio também não tem a manutenção do estádio. Então, esse é um ponto também importante para considerar. Mas quando a gente fala de receita de bilheteria, só para a gente traçar um paralelo, esse ano o Flamengo orçou de receita de bilheteria 108 milhões de reais de receita. Então, imagina, o Grêmio tem 0 de receita de bilheteria, o Flamengo teria 108 milhões. Por óbvio, não vai ter não acredito que tenha nem a metade dessa receita de bilheteria, né? Isso é problema deles e tem gestores competentes lá para gerir. Eu só queria trazer um paralelo em relação a isso. O que nós fizemos junto à Arena, né? Nós temos um contrato junto à Arena, que é o chamado contrato de cessão onerosa, que a gente paga um valor por mês para a Arena, para que ela tenha 3 contrapartidas para o Grêmio. A primeira contrapartida é alocar os nossos associados livremente nos seus diferentes locais na Arena. A segunda obrigação importante da Arena é manter todo o asseio e manutenção do estádio como um todo, e o terceiro é manter a questão do gramado plenamente íntegro, adequado, enfim, deixar a Arena em perfeitas condições de jogo para o Grêmio. Nesse momento, nós também precisávamos criar aquele plano de benefícios e aqueles benefícios adicionais que eu comentei na pergunta do Paulo sobre a questão do associado, né? Lembrando que quando o associado compra ingresso, ele compra ingresso da Arena, ele não compra ingresso da gente, né? Então, o que a gente fez? A gente continuou pagando e continua pagando para a Arena o valor da cessão onerosa, por mais que ela não esteja nos entregando a contrapartida de ceder o espaço para o sócio, porque a gente não está tendo o jogo lá, mas, em contrapartida, ela concedeu a possibilidade de que a gente desse uma série de benefícios adicionais aos nossos sócios quando a gente voltar a ter jogos com públicos. Por conta disso, é que a gente possibilitou incluir no nosso plano de vantagens
que o sócio torcedor, tanto o ouro quanto o diamante que compra ingresso, quando nós retomarmos as competições, eles vão ter o direito, pelo mesmo período em que a gente não tiver jogos com público agora na Arena, comprar ingressos com descontos adicionais àqueles que eles já tinham. Então, o sócio ouro, que tinha desconto de 10%, vai ter desconto de 20%. O sócio diamante, que tinha desconto de 30%, 40%, 50%, dependendo do setor, ele vai ter 40%, 50% ou 60% de desconto. Então, são descontos adicionais que foram concedidos pela Arena para o Grêmio, para que a gente pudesse manter o pagamento da cessão onerosa, que criasse condições para que ele mantenha a Arena em perfeitas condições, o que foi a pergunta do nosso amigo aí, né? Então, assim, a gente manteve todas as relações com a Arena vem conseguindo manter o asseio, a conservação e as condições essenciais do estádio da Arena para quando a gente possa voltar, e além disso nos propiciou que a gente desse uma série de vantagens para os outros sócios, né, para todos os nossos sócios, melhor dizendo, com recursos que vão deixar de entrar no caixa da Arena no momento em que os jogos retornarem. Paulo Bisol. Vamos lá, Amodeu, na mesma esteira aí, eu já estava engatilhado exatamente falar sobre a Arena, sobre a administração da Arena, sobre ter o registro de imóveis, vamos fazer uma analogia assim, né? Que não é, na realidade não é, né? É a gestão da administração, a gente pode detalhar um pouquinho mais. Eu moro aqui no Maitá, no bairro Maitá, e olha, a população aqui já está, olha, de olhos... um sorriso assim de orelha a orelha, porque a José Pedro Boécio já está sendo reformada, já tem uma manutenção ali, não sei se o Jairo passou, tu mesmo, Amodeu, já circulaste por aqui. Claro, agora deu uma parada aí, mas já tem uma obra, o Pedro Boécio, para quem está nos escutando, é aqui, desce do trem, vai reto, então tem todo um entorno ali que já está com... A avenida, para quem não é de Porto Alegre, que vai da Estação Anchieta até a Arena, né? Isso mesmo. Então já tem ali, o pessoal já está em manutenção, uma pista, inclusive, está sendo dividida, quer dizer, a comunidade aqui em torno e o próprio torcedor, até um dia lá numa coletiva, eu perguntei para o presidente Romildo, né? Até foi um dia de muita chuva, um jogo de noite, o pessoal desceu com água no joelho e tal, e incomodava, né, o bem-estar do torcedor. Bom, eu levo para a pergunta para esse lado, assim, que tu já me respondesse parcialmente aí, que fazendo uma analogia com o que o Flamengo poderia ter de receita, né, 108 milhões. Nessa balança, ter a administração da Arena, que está parada, de novo, a gente já sabe e tal, vale a pena realmente ter? É uma pergunta, claro, né? Quem é que não vai querer ter a casa da gente? Né? Mas essa balança financeira, econômica, ter administração, isso projetado, vale a pena mesmo, Amor? Eu te diria que um dos pontos mais importantes para aumento de receitas pelos clubes, de uma forma geral, chama-se engajamento do fã. Tá? E a gente tendo a disponibilidade de gestão plena da Arena, isso nos dá a oportunidade da gente fazer uma série de ações de engajamento do fã que a gente não tem hoje condições de fazer. Né? A gente pode trazer muito mais o fã para a Arena, muito mais o fã para a esplanada da Arena, a gente pode explorar muito melhor a esplanada da Arena, mas essas são coisas que elas estão no DNA do clube e não necessariamente elas estão no DNA da gestora do estádio hoje. Então, a gente enxerga, sim, uma potencialidade gigantesca de aumento de receitas tendo a gestão plena da Arena. É um negócio extremamente complexo, esse negócio de antecipação da gestão da Arena por parte do Grêmio. Tá? Nós trabalhamos ao longo de 2019 intensamente, e posso dizer porque trabalhei e liderei esse processo executivamente falando, né, de negociação com 10 diferentes agentes. A gente tem 4 bancos envolvidos, a gente tem Banco do Brasil, Banco Santander, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco Bradesco, a gente tem a Arena Porto Alegrense, a gente tem a OAS,
a gente tem o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem a Prefeitura de Porto Alegre, a gente tem a Caixa Econômica Federal e a gente tem o Grêmio. Ou seja, a gente tem que conciliar os interesses de todos esses diferentes agentes num processo extremamente complexo. Conseguimos equacionar praticamente 95% desses pontos, até que tivemos a pandemia, né? E a pandemia modifica esse cenário como um todo, faz com que cada um desses diferentes 10 agentes se preocupe essencialmente com a sustentabilidade dos seus próprios negócios. Então, nós, neste momento, tivemos um arrefecimento importante desse processo de negociação, porque a gente está preocupado, sim, num primeiro momento, é de garantir a sustentabilidade e a manutenção do clube. Como a OAS está pensando nos seus próprios problemas, a Arena Porto Alegrense assim, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está envolvido com toda essa questão de fiscalização e de coordenação das questões da pandemia, o município está mergulhado nas soluções sanitárias e de saúde relacionadas à pandemia. Quando tudo isso diminuir, essa fase aguda da crise, ela passar, a gente vai retomar os diálogos e verificar qual é o posicionamento de cada uma das partes em relação a tudo aquilo que nós havíamos conversado antes, e aí vamos decidir como é que a gente caminha e evolui nesse processo. Maravilha. Um abraço aqui para o Alessandro de Lorenzo, está nos acompanhando. O Rodrigo em Alvorada está dizendo parabéns pela bela entrevista. O Zalmir Santos, ele é teu primo? É primo de alguém? Ele está dizendo um abraço do primo. É meu primo, a pena que ele é colorado. Né? Poxa vida, o Amodeu é o executivo do Grêmio com o primão colorado. Mas isso ocorre em todas as famílias, né, Amodeu? Vai um abraço para ele. Tá acompanhando aqui. O Francisco José Baques está dizendo aqui: Amodeu, primeiramente, parabéns pelo belo trabalho no Grêmio. Gostaria de saber como foi a negociação de readequação financeira com os jogadores, pois, segundo a entrevista do Meia Tassiano em abril, o clube sempre é muito claro nesses assuntos e cumpre em tudo que prometem. De fato, o Grêmio, nesse aspecto, o Grêmio foi o precursor entre os grandes clubes brasileiros, foi o primeiro clube a estabelecer um processo de negociação e concluir, melhor dizendo, o processo de negociação com seus atletas, visando uma readequação financeira. Nós fizemos isso, na verdade, quem conduziu e tratou diretamente desse processo, junto às lideranças do grupo, foi o presidente Romildo. Né, ele assumiu para si essa responsabilidade, claro que com todos os subsídios que a gente fornece do ponto de vista técnico para ele, né, mas ele conduziu essa negociação e a gente sempre é muito claro, muito transparente com o nosso grupo de jogadores, porque afinal de contas, em todas as relações, não apenas no futebol e não apenas com os atletas, essa transparência, essa honestidade, ela cria um processo de credibilidade que simplifica a negociação como um todo, né? Quando a gente traz para o cenário a realidade de como as coisas são, expõe as nossas dificuldades com uma clareza absoluta, firma novos compromissos e cumpre aquilo desculpe que minha câmera saiu. Cumpre aquilo que a gente combinou, né? Isso fica tudo muito mais fácil para a gente negociar. Então, sim, a gente teve essa negociação, o relato do Tassiano, eu acredito que ele reflete a forma como a gente procura agir com o nosso grupo de jogadores, sendo sempre muito aberto, muito transparente, muito correto, no sentido de cumprir 100% aquilo que a gente realiza. E foi assim que a gente conseguiu fazer essa readequação financeira, que leva em consideração um realinhamento de pagamentos dos direitos de imagem, que seriam pagos de abril, maio, junho e julho. Foram 4 meses que a gente ajustou com os atletas. Porque muitas vezes a gente ouve falar de 3 meses, mas foram 4 meses que a gente ajustou com os atletas e não 3 meses. O cônsul de São Paulo, Luciano Azambuja, está dizendo aqui: parabéns pela lúcida e admirável maneira como o clube é gerido. Seguimos na expectativa das possibilidades que podemos explorar no nosso estádio. Exatamente o que o Amodeu vinha falando aí, né? Sobre a questão de possibilidade de compra da gestão da arena, enfim, tudo o que já foi comentado. Mandar mais abraço aqui, porque o pessoal não para de dizer, olha, fala aqui que eu estou na audiência, enfim. O Gabriel Rombon, a Aline Weber, também o Adriano Ferreira Martins, a Daniele Lentz, lá da comunicação do Grêmio, né? Ela está na audiência aí da live. Também o Júlio Silva César, o pessoal do Consulado de Glorinha, a Nádia Graziotin, a Patrícia Barbosa, o Felipe Tonini,
Sandro Furtado, meu Deus, não para de entrar aqui. Robson Bart Lima, a gente atualiza e vai entrando, viu, Amadeu? Que maravilha. Entrevista boa é assim, né? O entrevistado ajuda, né, o Bizarro? Claro, claro. Um abraço para o Júlio César aí, um grande parceiro aí, realmente comercial, mas um abraço para ele e o filho dele. A Evelyn Imbé também está na audiência, o Leonardo Rossato, a Morgana Garcia, a Morgana que é do consulado de Canoas, né? Ela é consuleza adjunta em Canoas. O diretor consular, o Francisco Montanha, também está conosco, o Jackson Ruinho, o seu Hércules Fossati havia mandado um abraço, a Lisiane Beckenbach também está conosco, Carlos Alberto dos Santos, o Luciano Spigiorin e o Vilmar Silveira. Meu Deus, se continuar aqui, vai descendo, vai ter muito abraço para mandar. Model, já 1 hora e 15 minutos de live. Tem mais algum questionamento, Bizarro? Já podemos encaminhar ao final. Não, absolutamente. Só agradecer, já me despedindo do Carlos Amodeu e parabenizando ele realmente com essa habilidade, essa competência. E, claro, né, o coração azul aí, claro, como ele falou lá bem no início, ajuda bastante para ele conciliar e ter essas habilidades aí. Sucesso para ti, para a família e para a nação tricolor toda. Um abraço. Perfeito, obrigado. Eu quero dizer para vocês que eu vou mostrar que eu até pedi um cabo aqui, ó, para a equipe de apoio aqui, me dá um cabo de celular, porque a gente está há tanto tempo que com essas lives aqui, elas consomem mais bateria, né? Já se foi e avisou que tinha só 10% de bateria. Daqui a pouco eu vou cair fora da live. O meu celular, só para acompanhar os recados, tá ligado direto aqui, para não ter problema. Viu? Abraço aqui queria agradecer, Paulo, as tuas palavras, tá? E pode ter certeza que lá no Grêmio, nesse momento, toda a equipe do Grêmio, liderada pelo presidente, com o conselho de administração muito ativo, né? Todas as segundas-feiras nós nos encontramos, nos reunimos para deliberar as questões estratégicas do clube. A gente está procurando fazer com muito profissionalismo, com muita dedicação, e, acima de tudo, com muita paixão, tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o Grêmio saia desse momento de crise com o menor impacto que nós possamos ter. Essa é a maior verdade que a gente pode passar e o maior relato que a gente pode passar para o nosso torcedor é de que a gente está, de forma incansável, conduzindo todas as ações da forma mais técnica possível para a gente conseguir passar por esse período de extrema dificuldade. Abraço aqui para o Dr. Roberto Fulber, também para o Oscar Brauner, em Porto Alegre. O Edivaldo Portela, aqui do Rio de Janeiro, na escuta Bate-Papo Show. Então, um grande abraço. Ele que está botando coração gremista, bandeira do Grêmio aqui na live, que maravilha. O pessoal tá feliz da vida aí com a tua participação, Model. Poxa, da minha parte, agradecer em nome da Rádio Galera a tua disponibilidade. Bastante tempo, quase 1h20 já de live, nessa noite de domingo aí, o pessoal participando. E ficar aí o convite, né? Sempre que quiseres participar da Rádio Galera, enfim, estar conosco, será um prazer para nós, porque é um bate-papo muito interessante, muito lúcido e de forma muito clara, né? Assim como foi com o Paulo Luz na noite ontem, hoje contigo também, o Grêmio tratando as suas questões, enfim, de forma bem aberta e com essa interatividade, essa ligação direta com o torcedor. Nesse momento é fundamental que a gente tenha uma questão de transparência, assim como eu falei antes, que a gente procura ser muito transparente internamente com os nossos atletas, com os nossos profissionais como um todo. A gente também precisa fazer isso com o nosso torcedor, porque, afinal de contas, como eu também já disse, ele é que é o dono do Grêmio, né? O nosso torcedor, o Grêmio é de todos os seus associados e de todos os seus torcedores. Então, é fundamental que, nesse momento, a gente tenha a tranquilidade de prestar contas daquilo que a gente está fazendo, transmitir para o torcedor aquilo que a gente está enxergando do futuro do clube e também compartilhar e dar tranquilidade para eles de que a gente está procurando fazer tudo aquilo que seja o melhor para o clube. Para mim foi um prazer participar com vocês aqui. Tá? Quero deixar um abraço a todos aqueles que registraram a sua presença. Por certo, a Dani vai me puxar a orelha, porque eu combinei essa live contigo sem passar por ela, né? Então, fica já o meu meia-culpa aqui, tá? Mas, enfim, obrigado a todos. Foi excelente, conte sempre aí com a minha participação quando vocês julgarem necessário. Maravilha. Grande Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, participando conosco na noite do Domingão. Grande abraço aí para o Amodeu. Paulo Bizarro, obrigado também pela participação, pela colaboração aí no bate-papo com o Amodeu. Bom, tamo junto, Rádio Galera sempre. Um abraço.
Valeu. Agradecer a todos, então, que estiveram conosco nesta noite. E fica o convite. Na terça-feira, 21 horas, tem uma live toda especial também com o presidente Romildo Bozan Júnior, que também vai estourar a audiência, né? A gente vem numa sequência. Paulo Luz no sábado, Carlos Amodeu no domingo e na terça-feira, presidente Romildo Bozan Júnior. Grande abraço a todos, uma excelente noite de domingo.